O mercado imobiliário brasileiro, historicamente um porto seguro, enfrenta em 2025 uma turbulência sem precedentes em regiões específicas. O cenário é marcado pela tempestade perfeita, a alta persistente da taxa Selic, que encarece o crédito imobiliário, somada a um excesso crônico de oferta e a bolhas localizadas geradas por booms econômicos fracassados. Este vídeo revela as 10 cidades que mais sentem o peso desse colapso, onde investidores amargam prejuízos e o sonho da casa própria se transforma em um pesadelo de distratos e desvalorização acentuada. 10º lugar. São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Gonçalo, o segundo município mais populoso do Rio de Janeiro, enfrenta um colapso imobiliário que se manifesta na desvalorização de imóveis novos e na alta taxa de estoque parado, especialmente no segmento popular e de médio-baixo padrão. O problema central da cidade é a dissonância entre o volume de lançamentos realizados nos últimos anos, estimulados por incentivos governamentais e a expansão da região metropolitana, e a capacidade de renda e o poder de compra da população local, seriamente afetados pela crise econômica e pela insegurança. A superoferta de apartamentos em grandes condomínios não encontrou lastro na demanda real com capacidade de financiamento, gerando um excesso de estoque, que pressiona os preços para baixo. A crise fiscal do Estado e do município contribuiu para a deterioração dos serviços públicos e da infraestrutura, impactando diretamente a atratividade dos bairros recém-desenvolvidos. O investidor que apostou em São Gonçalo com a expectativa de valorização rápida, impulsionada pelo crescimento demográfico, hoje lida com a dificuldade de alugar ou vender, muitas vezes precisando aceitar preços abaixo do custo de aquisição. Os distratos, cancelamentos de contratos, dispararam, sinalizando a fragilidade econômica dos compradores e a baixa confiança no futuro da cidade. Para as construtoras, o cenário é de margens apertadas e risco de inadimplência. A lenta e dispendiosa burocracia para licenciamentos e a ausência de um plano de desenvolvimento urbano que integre infraestrutura social, escolas, hospitais, aos novos empreendimentos só agravam a crise de confiança. A recuperação do mercado imobiliário em São Gonçalo depende de uma revitalização econômica profunda, que gere empregos formais com melhor remuneração, e de uma política pública de segurança e infraestrutura que torne o município um local mais desejável para se viver e investir. Enquanto a renda não crescer e a cidade não oferecer uma melhor qualidade de vida, o mercado continuará estagnado. 9º lugar. Ananindeua, Pará. Ananindeua, na região metropolitana de Belém, Pará, apresenta um colapso imobiliário que tem raízes no crescimento populacional acelerado e desordenado. A cidade tornou-se um refúgio para pessoas que buscavam moradia mais acessível do que a capital, resultando em um crescimento explosivo de empreendimentos habitacionais, principalmente do segmento econômico e popular, Minha Casa Minha Vida e similares. A grande questão é que esse volume massivo de lançamentos não foi acompanhado pelo investimento correspondente em infraestrutura urbana de qualidade. Muitos bairros periféricos cresceram sem saneamento básico adequado, vias de acesso pavimentadas e, crucialmente, sem serviços públicos essenciais como escolas e hospitais. Essa precariedade estrutural anula a atratividade do imóvel, mesmo que o preço de aquisição seja baixo. O mercado local atingiu um ponto de saturação no segmento econômico. A superoferta de unidades populares gerou uma concorrência predatória que forçou a queda dos preços, resultando em desvalorização real para os compradores originais e para os investidores. O sonho da valorização rápida, impulsionado pela migração para a região metropolitana, esbarrou na falta de liquidez e na dificuldade de repassar esses imóveis no mercado secundário. O público-alvo, composto em grande parte por famílias de baixa renda, sofreu o impacto da crise econômica, elevando a taxa de distratos e inadimplência, o que pressiona ainda mais as construtoras a liquidarem o estoque a qualquer custo, perpetuando o ciclo de queda de preços. A crise de confiança em Ananindeua é agravada pela percepção de insegurança pública e pela burocracia municipal. Os investidores evitam a cidade devido à falta de planejamento de longo prazo, preferindo mercados mais estáveis.
Para que o mercado imobiliário se recupere, Ananindeua precisa de uma forte intervenção estatal em infraestrutura e urbanismo. A consolidação da infraestrutura básica nos bairros novos é essencial para que os imóveis voltem a ter valor. Além disso, a cidade precisa urgentemente atrair novos polos econômicos que gerem empregos formais e de maior renda, elevando o poder de compra da população e justificando a demanda por um mercado imobiliário mais robusto e menos volátil. Sem essa base econômica sólida, a sobreoferta continuará pressionando o colapso dos preços. 8º lugar, Betim, Minas Gerais. Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, é um caso clássico de cidade que sofre uma retração imobiliária severa devido à sua forte dependência de um único setor econômico: o automotivo. A cidade abriga uma das maiores fábricas de automóveis do país, da Stellantis, antiga Fiat, que historicamente impulsionou a demanda por imóveis para funcionários, executivos e fornecedores. No entanto, as crises cíclicas do setor automotivo, somadas à reestruturação global da indústria e à incerteza sobre o futuro da produção nacional, impactaram diretamente a confiança e o emprego em Betim. O mercado imobiliário local, que viu uma explosão de lançamentos de condomínios de médio e alto padrão nos bairros próximos ao polo industrial, agora testemunha a vacância crescente e a dificuldade de venda. O corte de empregos, os programas de demissão voluntária e a menor atração de novos engenheiros e executivos para a região reduziram drasticamente o público-alvo para esses imóveis. A cidade enfrenta uma superoferta concentrada no segmento que mais dependia da prosperidade da montadora, gerando uma desvalorização real que pode alcançar 30% em algumas áreas. Os distratos se tornaram comuns, pois muitos compradores, que dependiam de bônus ou da estabilidade no emprego da indústria, não conseguiram honrar os financiamentos. O mercado de aluguel também está saturado, com proprietários reduzindo os valores para evitar a vacância. A recuperação de Betim passa, necessariamente, pela diversificação de sua matriz econômica. O poder público precisa incentivar a vinda de novas indústrias e setores de serviços que gerem empregos estáveis e de alto valor, reduzindo a dependência do setor automotivo. Enquanto essa diversificação não se concretizar, o mercado imobiliário local continuará em um colapso de preços e demanda. 7º lugar, Sorocaba, São Paulo. Sorocaba, no interior de São Paulo, embora seja considerada um polo de desenvolvimento e atração de investimentos, apresenta sinais claros de colapso imobiliário localizado, decorrente de um crescimento excessivamente acelerado e de uma alta sensibilidade à taxa de juros elevada. A cidade, que nos últimos anos foi um dos destinos favoritos de paulistanos em busca de qualidade de vida a preços mais acessíveis, viu uma explosão de lançamentos de loteamentos, condomínios fechados e apartamentos de médio padrão. Essa euforia levou a uma superoferta que superou a capacidade de absorção do mercado local. A alta taxa Selic impactou duplamente Sorocaba. Primeiro, encareceu o financiamento para a classe média, o principal motor de compra de imóveis na região. Segundo, tornou a renda fixa muito mais atrativa para os investidores, que migraram recursos do mercado de incorporação para aplicações mais seguras, reduzindo o capital disponível para novos projetos e pressionando os incorporadores a liquidarem o estoque existente. A desvalorização é mais evidente nos lançamentos mais distantes do centro e em empreendimentos que ainda dependem da consolidação da infraestrutura urbana. O que se observa é um mercado em profunda correção, com incorporadoras oferecendo descontos agressivos, subsídios e facilidades para desovar o estoque. A crise de confiança é crescente, e muitos investidores que compraram na planta com a expectativa de lucro rápido, hoje têm prejuízos no momento da venda. Para sair do colapso, Sorocaba precisa de uma pausa nos lançamentos e da consolidação de sua economia de serviços e tecnologia, para que a base de consumidores, com alto poder aquisitivo, se fortaleça. O ajuste de preços é inevitável e doloroso, mas necessário para equilibrar a oferta com a demanda real e sustentável da cidade. 6º lugar, Macaé, Rio de Janeiro.
Macaé, outrora a capital nacional do petróleo e epicentro da exploração offshore no Brasil, é talvez o exemplo mais emblemático do colapso imobiliário provocado pelo fim de um ciclo econômico e por uma especulação desenfreada. A cidade viveu um boom entre os anos 90 e 2014, quando os preços dos aluguéis e dos imóveis residenciais e comerciais dispararam, inflados pela presença de milhares de executivos e técnicos da Petrobras e de empresas estrangeiras. Muitos investidores, locais e de fora, compraram imóveis a preços estratosféricos na expectativa de lucros rápidos e garantidos. A crise da Petrobras, o ciclo de preços baixos do petróleo e a subsequente redução de atividades de empresas de serviços no offshore resultaram em um êxodo massivo de profissionais e no esvaziamento de bairros inteiros. Hoje, Macaé tem um excesso de imóveis de alto padrão e prédios comerciais vazios, com taxas de vacância que superam 50% em algumas regiões. O colapso é real. O valor de aluguel e de venda de muitos ativos retornou a patamares de 15 a 20 anos atrás, significando uma perda de valor de 40% a 60% para quem investiu no auge da bolha. A cidade luta para diversificar sua economia, mas o legado da especulação imobiliária é pesado. Imóveis foram construídos sem planejamento, focados apenas na demanda petrolífera, e hoje não atendem às necessidades da população local ou de novos investidores. A recuperação é lenta e dolorosa. Macaé precisa urgentemente de um plano de requalificação urbana para converter ativos ociosos, como flats e prédios comerciais, para outros usos e de uma política de atração de novos setores, como turismo e serviços, que gerem uma demanda imobiliária mais estável e desvinculada do volátil mercado de óleo e gás. Quinto lugar, Parauapebas, Pará. Parauapebas, no sudeste do Pará, vive um colapso imobiliário que se assemelha ao de Macaé, mas impulsionado pelo ciclo de alta e baixa do minério de ferro. A cidade, que é um dos principais polos de mineração do mundo, viu sua população e seu PIB crescerem exponencialmente, gerando uma onda de lançamentos de condomínios e casas de médio padrão, com preços que se equiparavam aos de grandes capitais, totalmente desproporcionais à infraestrutura local. O mercado imobiliário de Parauapebas é altamente volátil. Cada retração no preço do minério, ou cada ciclo de demissão na Vale e em suas terceirizadas, gera uma onda de vendas forçadas e desvalorização. O grande volume de imóveis novos e a falta de liquidez resultam em um mercado vendedor saturado. O colapso é agravado pela infraestrutura precária. A falta de saneamento básico, a violência urbana e a dependência crônica da Vale do Rio Doce, como empregadora e investidora pública, tornam os imóveis menos atrativos quando o ciclo do minério desacelera. Os investidores que vieram de outras regiões do país para lucrar com a rentabilidade da mineração, hoje enfrentam a dificuldade de se desfazerem dos ativos sem grandes perdas. O distrato e o abandono de imóveis na planta são comuns. Para Parauapebas, a saída para o colapso imobiliário não está na mineração, mas na criação de uma economia pós-mineração. Isso implica investir em logística, agricultura sustentável e no setor de serviços, construindo uma demanda imobiliária mais estável e ancorada em um desenvolvimento de longo prazo, e não na volatilidade das commodities. Quarto lugar. Serra. Espírito Santo. Serra, no Espírito Santo, maior município do estado em população e PIB, enfrenta um colapso impulsionado por uma superoferta imobiliária histórica, financiada pela expectativa de crescimento contínuo e pela facilidade de crédito em anos anteriores. A cidade se consolidou como um polo industrial e logístico, atraindo moradores e incorporadoras em busca de terrenos mais acessíveis que os da capital, Vitória. O resultado foi um ritmo frenético de lançamentos, especialmente de apartamentos do segmento médio e econômico. A elevação da taxa Selic para patamares elevados nos últimos anos foi o fator de estouro da bolha de superoferta. O financiamento se tornou proibitivo para a base da pirâmide de compradores em Serra, que depende majoritariamente do crédito imobiliário subsidiado ou de taxas mais baixas.
O resultado é um grande volume de estoque pronto e sem venda, gerando uma guerra de preços entre as construtoras para liquidar unidades e tentar honrar dívidas. A desvalorização é percebida tanto nos novos lançamentos que já chegam ao mercado com preços corrigidos para baixo, quanto nos imóveis usados. O mercado de Serra está em um ajuste forçado pela realidade econômica. A rentabilidade do aluguel caiu e o investimento imobiliário não entrega o retorno esperado. O município precisa de um longo período de secagem do estoque, ou seja, a absorção lenta dos imóveis existentes, sem novos lançamentos. A única forma de manter algum equilíbrio é com a criação massiva de empregos formais e a melhoria da infraestrutura de transporte e serviços públicos, que justificariam a migração e a compra de imóveis por novos moradores. Enquanto a oferta for muito superior à demanda real, o colapso dos preços será a regra. Terceiro lugar, Altamira, Pará. Altamira, na Transamazônica, é o colapso imobiliário mais dramático da Amazônia, diretamente ligado ao desfecho da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. A cidade experimentou um boom populacional e imobiliário sem precedentes durante a fase de obras, quando milhares de trabalhadores, engenheiros e prestadores de serviço migraram para a região. Isso fez com que os preços de aluguel e venda de casas e terrenos disparassem, com a construção civil atuando em ritmo frenético. Com o fim das obras e o êxodo de 90% da mão de obra temporária, o mercado imobiliário entrou em queda livre. A cidade ficou com um legado de superoferta de casas e apartamentos construídos para atender a uma demanda que evaporou. Há bairros inteiros em Altamira com imóveis vazios, e a desvalorização em alguns ativos ultrapassou 50% do valor de pico. O colapso é agravado pela fragilidade econômica estrutural da cidade, que, fora do ciclo da usina, não possui uma base econômica diversificada e empregadora suficiente para sustentar o volume de imóveis construídos. O investidor que comprou na esperança de um crescimento contínuo e da valorização pós-obra hoje enfrenta um cenário de liquidez total. O risco de invasão de propriedades vazias e a falta de serviços básicos em áreas mais distantes só agravam a situação. A única esperança de recuperação passa por um plano de desenvolvimento regional que utilize a energia gerada pela usina para atrair indústrias e projetos de bioeconomia, criando um novo ciclo de demanda imobiliária. Mas esse é um projeto de longo prazo, e o colapso se consolidou no presente. Segundo lugar, Cubatão, São Paulo. Cubatão, na Baixada Santista, já foi o Vale da Morte e depois o Vale da Vida, mas hoje enfrenta um colapso imobiliário silencioso, impulsionado pela desindustrialização e pelo envelhecimento de sua população. A cidade, um polo petroquímico e siderúrgico, viu seu mercado imobiliário encolher à medida que as indústrias automatizaram e reduziram o quadro de funcionários. O resultado é a redução da demanda por moradias e a dificuldade de atração de novos moradores e trabalhadores. O colapso se manifesta na lenta e persistente desvalorização de imóveis usados, especialmente aqueles mais antigos e com necessidade de reformas, que não conseguem competir com os poucos lançamentos modernos na região. A falta de novos ciclos econômicos que renovem o emprego e a renda local impede a valorização e a liquidez. Cubatão sofre com um problema de imagem e de atratividade que se reflete diretamente no mercado. A cidade precisa de um plano de requalificação urbana e de um novo foco econômico, como o setor logístico e de serviços, para reverter a tendência de esvaziamento e envelhecimento. Enquanto a base de empregos de alto valor não for restaurada, o mercado imobiliário continuará em colapso. O desafio é gigante, pois envolve transformar uma cidade industrial em um polo de serviços modernos, um processo que é longo e que penaliza o valor dos ativos imobiliários no curto e médio prazo. Primeiro lugar, Itaboraí, Rio de Janeiro. Itaboraí, no Rio de Janeiro, é o caso mais simbólico e dramático de colapso imobiliário no Brasil recente. A cidade viveu uma especulação furiosa e insustentável com o anúncio e o início da construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Compérgio,
Um projeto que prometia transformá-la em uma das cidades mais ricas do país. Milhares de investidores correram para comprar terrenos e imóveis, e o preço do metro quadrado disparou para patamares irreais, baseados unicamente na expectativa da riqueza do petróleo. Com a paralisação do Comperj, o escândalo de corrupção e a redução drástica da escala do projeto, a bolha imobiliária em Itaboraí estourou de forma brutal. Hoje, a cidade é marcada por empreendimentos inacabados, terrenos vazios e a desvalorização de imóveis que, no auge, custavam 3 ou 4 vezes o seu valor real. O colapso é total, com perdas estimadas para investidores que chegam a 80%. A cidade tem um legado de dívidas de infraestrutura e uma população que perdeu a confiança no mercado local. A recuperação é quase impossível no curto prazo. Itaboraí precisa de uma intervenção federal e estadual que defina o futuro do Comperj e, mais importante, que crie um plano de desenvolvimento alternativo que gere empregos para o segmento de baixo e médio padrão. O mercado imobiliário local é um elefante branco de concreto e só voltará a ter valor quando houver uma nova razão econômica sólida para a cidade existir e prosperar. As histórias de Itaboraí, Altamira e Macaé são alertas sombrios. O colapso imobiliário não é apenas sobre imóveis vazios, mas sobre ciclos econômicos não sustentáveis e a ausência de planejamento urbano e social. A alta de juros e o excesso de crédito fácil no passado construíram castelos de areia que a crise econômica desfez. O futuro do mercado imobiliário no Brasil exigirá cautela, diversificação econômica regional e, sobretudo, que o preço dos ativos seja ancorado na renda real e na infraestrutura, e não em expectativas inflacionadas.